Bom, pessoal, então agora vamos passar para a lista 4, tá bom? Bom, na lista 4, os exercícios que foram mencionados lá no grupo foram os exercícios 10, 11, 12, 14 e 23. Aí eu já dei uma olhada lá, em relação às questões que eu passei no trabalho dessas listas, o exercício 11 e o 14 fazem parte do trabalho. Então eu vou só dar alguma sugestão de como pode ser feito, tá bom? Bom, aí vamos lá então. O exercício 10, ele pede para provar mostrar, né, que um grupo com até 3 elementos ele é abeliano, tá? Na verdade, na teoria já foi provado um resultado que garante que até 5 com 5 elementos ele é abeliano, tá? Mas eu vou fazer aqui como se a gente não tivesse essa informação, beleza? Bom, então é o seguinte, ó. Então eu vou considerar G um grupo, certo? Eu estou considerando um grupo, então eu vou considerar as 3 situações, com um elemento, com 2 e com 3. Bom, o caso mais simples com um elemento é quando eu tenho o G formado apenas pelo elemento neutro, tá? Então ele vai ter o elemento neutro, porque o elemento neutro tem que ser ele, né? Porque esse camarada ele tem que ter a propriedade de que ele é operado com qualquer outro da... Em particular, como é um grupo, ele tem que ter esse elemento, que tem a propriedade de quando eu opero ele com qualquer outro da... O outro elemento, né, que eu tomei, que o inverso existe, é ele mesmo no caso, tá? Então tem que ser o elemento, nesse caso quando o grupo tem um elemento, é o elemento neutro. E claro que quando eu tenho esse caso, ele é abeliano, porque eu vou ter só, para operar elementos desse camarada, é operado com E, que é igual a E, então tanto faz numa ordem como a outra, porque nesse caso os elementos são iguais, tá? Agora, o caso em que eu tenho o G, né, com 2 elementos. Então, nesse caso, eu vou ter... Os 2 elementos vão ser... Um deles vai ser a identidade, o elemento neutro, desculpa, e o outro vai ser um certo elemento X, tá? Então, nesse caso, o que a gente vai ter que ter é que o inverso, porque para esse camaradinho aqui, o inverso do E vai ser o próprio E, e o inverso do X vai ser... tem que ser ele mesmo. Porque se o inverso do x fosse o E, então o x seria o E também. Então a gente recairia no primeiro caso. E não podia ter nesse conjunto G, que é um grupo, não podia ser o x e o inverso dele? Não, porque se eu pegar formado por x e seu inverso, não vai existir um elemento que quando eu opero com x dá o próprio x e quando eu opero com x a menos 1 dá o próprio x a menos 1, tá? Então nesse caso o grupo com 2 elementos tem o elemento neutro, tem outro elemento que eu chamei de x. Nesse caso, o inverso do x tem que ser o próprio x. E aí, nesse caso, você vai ter que E operado com x igual a x operado com E, que é x. Né? Então, aqui é comuta. E x operado com x é o próprio E. Que é que tanto faz mudar a ordem, porque é o mesmo elemento. Então, nesse caso, quaisquer 2 elementos que eu pego aqui, operando eles numa ordem ou na ordem inversa, o resultado dá o mesmo. Então, esse grupo também é abeliano, tá? Agora eu vou pegar o caso em que eu tenho 3 elementos. Então o meu G ele vai ter o E, o X, um X e um Y, tá? Aí, pessoal, aqui a gente tem umas situações que são as seguintes. A gente tem que considerar algumas situações, mas na verdade a gente depois vai observar que algumas delas não podem ocorrer de fato. Então, o que é que acontece? Porque aqui eu tenho o x e o y, eu tenho que definir o que vai acontecer, eu tenho que dizer em termos disso o que é que vai acontecer, como eu estou dizendo que já é um grupo, quem é o inverso do x e quem é o inverso do y, tá? Para depois eu poder provar que quando eu opero 2 elementos quaisquer numa ordem ou na outra, dá a mesma coisa, tá bom? Então, o inverso do x, ele pode ser 2 elementos aqui no caso, ou ele é o y, ou então ele é o próprio x. A mesma coisa ocorrendo com o y, ou seja, o inverso do y, ou é ele mesmo, ou então é o x, tá? Aí, nesse caso, se eu pego x e opero com y, tá? No caso em que o y é o inverso do x, quando eu opero isso aqui com isso, dá identidade, que tanto faz operar nesse sentido quanto nesse, tá? E aí, nesse caso, comuta, né? Tá? Nesse caso aqui, comuta, certo? Porque aqui eu só tenho que, nesse caso, estudar o que acontece quando eu faço x operado com y e y operado com x. Porque E operado com E já dá automaticamente abeliano, porque se eu mudar a ordem não muda nada na expressão. X com x e y com y, tá? Agora, no caso em que o inverso do x for ele mesmo,
quando você faz isso, quando eu faço x operado com y, isso vai dar o quê? No caso aqui, bom, então na verdade é assim, pessoal, quando o inverso do x for ele mesmo, esse primeiro caso aqui é quando o inverso do x for o y, né? Agora, no caso em que o inverso do x for ele mesmo, aí a gente vai ter duas possibilidades, né? Quando a gente operar o x com o y, tá? Aí, na verdade, o que eu estou fazendo isso aqui vai ser a mesma coisa de pegar o inverso do x, né? E operar com o y, tá? Só que nesse caso, o que é que vai acontecer? Ou essa operação aqui, ela dá o próprio x, né? Ela não pode dar o elemento neutro, porque o inverso do x é o próprio x aqui, tá? Então, quando eu operar com y, não vai dar o elemento neutro. Só daria o elemento neutro se fosse no caso anterior, né? Se esse camarada aqui fosse o inverso desse ou vice-versa. Então, aqui o que vai acontecer? Quando eu opero x com y, ou dá x, ou vai dar esse camarada, ou vai dar esse, tá? E nessa situação eu estou considerando isso aqui, tá? Então, se o x operado com y dá igual a x, certo? Então, isso vai obrigar, dessa igualdade aqui, isso vai obrigar o quê? Que o y é o elemento neutro. Mas aí, nesse caso, isso não pode ocorrer. Por quê? Porque se o y fosse o elemento neutro, então, na verdade, esse camarada seria igual a esse, e esse aqui é igual ao inverso desse. Então, nosso grupo não teria 3 elementos, ele teria 2, tá? Também, se o x operado com y for y, certo? Também considerando o caso em que o x, o inverso dele é o mesmo elemento, então a gente teria que, nesse caso aqui, quem seria dessa igualdade, né? A gente teria o quê? Que o x seria o elemento neutro, mas isso também não pode. Por quê? Porque se isso acontecesse, o x sendo elemento neutro, a gente teria 2 elementos e não 3, tá? Então, na verdade, a situação que vai ocorrer e claro, se você fosse fazer essa conta aqui, essa mesma conta, tá? Desse caso aqui, ó, certo? Supondo agora, pegasse isso aqui com o y menos 1 seno x, então ia chegar nessa mesma coisa, e fizesse essas outras duas contas aqui, considerando que o inverso do y é y menos 1, a gente ia chegar nessas mesmas conclusões aqui, tá? Então, de fato, o que é que tem que ocorrer? Nesse grupo com 3 elementos, a gente vai ter que ocorrer essa situação aqui, ó. Então, a gente tem que, na verdade, no grupo com 3 elementos, vai ser o elemento neutro, um dado elemento x e o inverso dele, né? O y tem que ser o inverso do x, tá? Então, tem que ocorrer, na verdade, essa primeira condição aqui, o que obriga que o y tem que ser o x a menos 1, tá? Então, também, como eu coloquei aqui, ó, o yx, se você for fazer a mesma conta aqui com o y igual a x menos 1, dá o que a gente observou, tá? Então, isso implica, na verdade que eu não terminei, mas se você for fazer essa conta aqui com essas mesmas condições, pegando o y igual a x, você vai chegar que tem que ocorrer essa primeira aqui, ó. Então, a gente vai ter o quê? Justamente que o x e y, porque eu esqueci de escrever, é igual a y, x, tá? Porque justamente a condição que ocorre é essa. A gente viu que não pode ocorrer isso e nem pode ocorrer isso, né? Considerando essa situação, tá? Porque quando a gente considera essa conta, mas considerando isso, já automaticamente dá igual, né? Numa ordem ou outra, porque dá o elemento neutro, tá bom? Então, na verdade, com 3 elementos também ele vai ser um grupo abeliano, porque nesse caso eu vou ter que ter, e a gente mostrou isso na nossa conta, que esse grupo é formado pelo elemento neutro, por um dado elemento x e pelo inverso dele, beleza? Então, aí fica provado que qualquer grupo com até 3 elementos, ele é abeliano, tá bom? Aí, o outro exercício, que é o exercício 11, tá? Né? Porque foi o 10, o que me pediram foi o 10, o 11, o 12, o 14, deixa eu só dar uma olhada aqui, e o 23, tá? Aí o 11, ele dá esse conjunto aí, ele diz, considera os elementos A e B do grupo multiplicativo GL2C, ou seja, isso aqui é o grupo esse grupo aqui é o grupo das matrizes invertíveis de ordem 2 com coeficientes complexos, tá? Então são todas as matrizes quadradas de ordem 2 cujas entradas são números complexos, tá bom? Então a gente vai considerar esse conjunto, certo? Aí ele pede para considerar esses 2 elementos que são dados nesse conjunto.
nesse grupo multiplicativo. Ou seja, eu estou considerando aqui no caso, quando ele fala grupo multiplicativo, considerando o grupo das matrizes, conjunto das matrizes com operação de produto, tá? Usual. Aí o A e o B são dados por esses dois elementos aqui. Aí aqui, pessoal, no item A e no item B, no item A, na verdade, é só operação. Vocês vão pegar essa matriz aqui, A quarta, é pegar a matriz A e multiplicar ela por ela mesma 4 vezes. Fazer essa conta e mostrar que isso dá igual ao E, onde o E aqui é o elemento neutro desse grupo, que é quem? A matriz identidade, a matriz 1001, tá? Aí calcular A ao quadrado, A vezes A, depois calcular B vezes B e ver que dá igual. E aqui é calcular, você vai pegar B, multiplicar por A, depois vai multiplicar pela inversa de B, então vocês vão ter que calcular a inversa dessa matriz, certo? Porque com relação à operação de multiplicação, um elemento inverso de uma matriz invertível, no caso, é a inversa dela, tá? Então você vai ter que calcular a inversa de A, a inversa de B, faz essa conta e vê que dá igual a inversa da matriz A. É só conta realmente, tá? E no caso do item B, ele diz o seguinte: se você considerar o conjunto G formado pelo E, que é isso aqui, a matriz identidade de ordem 2, o A, aí aqui A e B, onde tem A e B, é o A e B que foi dado aqui. Então você vai pegar A ao quadrado, A ao cubo, aí vocês vão ter que calcular, né? A ao quadrado já vai ter do item anterior, vai ter que calcular A ao cubo, certo? Vai ter que calcular AB, A2B e A3B. Aí vocês vão ter essas matrizes aqui. Aí ele pede para mostrar que é um grupo multiplicativo, não abeliano. Ele vai ser não abeliano porque a operação de multiplicação de matrizes não é, em geral, comutativa, tá? Mesmo que a gente esteja falando de matrizes invertíveis, certo? Chamado de grupo dos quatérnios. Então o que vocês vão mostrar é que o conjunto formado com esses elementos aqui, quando vocês fazem aquelas propriedades lá da definição de grupo, todas são satisfeitas, ou seja, a operação de multiplicação de matrizes é associativa, só que essa não precisa fazer. Por quê? Porque aí já tem uma justificativa mais geral nesse caso. A gente comentou isso em outros exemplos que a gente falou de matrizes quando a gente estava falando sobre grupos, tá? Aí vai ter que mostrar que dentre esses camaradas aqui existe um que tem o papel de elemento neutro em relação a essa multiplicação, ou seja, se eu pegar esse camarada e multiplicar por qualquer uma dessas matrizes aqui, dá a própria matriz. E mostrar que para cada elemento aqui vai existir um outro dentro desses que é o inverso desse camarada. Então é basicamente conta que vocês vão fazer, tá bom? Aí o próximo exercício, que é o 12, ele já é bem interessante, tá? Que é ele diz o seguinte: você tem A um conjunto não vazio qualquer, certo? Aí sobre o conjunto das partes de A, né, lembrando que é o conjunto... Aí aqui, pessoal, é o seguinte, vocês nesse exercício teriam que pegar um livro. No livro do Alcides, ele tem uma parte inicial que fala sobre conjuntos. Agora eu não dei uma olhada nele se ele tem aquelas propriedades sobre as operações entre conjuntos, tá? Mas se você colocar na internet, no Google mesmo lá, você procurar, até botando esse nome aqui, grupo de Boole, acho que é Boole que se pronuncia, né? Vocês encontram até talvez a solução desse exercício, tá? Mas pelo menos o que é principal para entender vocês vão encontrar, que basicamente são algumas propriedades sobre conjuntos. Então, primeira coisa, P de A é o conjunto das partes. O que é isso aqui? O conjunto das partes de um conjunto é o conjunto onde cada elemento dele é um subconjunto de A, ou seja, os elementos daqui são essencialmente todos os subconjuntos de A, certo? Aí a gente vai considerar uma operação aqui que apesar de que a gente está colocando um sinalzinho demais, essa operação aqui ela vai receber o nome de diferença simétrica, tá? Então essa diferença simétrica ela é definida da seguinte maneira: A mais B, então dois conjuntos A e B, quando eu somo de acordo com essa operação, como é que ela funciona? Eu vou pegar A menos B e unir com B menos A. Aí aqui tem que lembrar o que é a diferença de conjuntos, né? O conjunto A menos B, ele é formado por todos os elementos que estão em A, mas que não estão em B. E nesse caso aqui, por todos os elementos que estão em B, mas que não estão em A. Então você vai pegar essa diferença, e vai fazer a união delas, tá? E aí ele pede para provar que P de A, com essa operação de soma, é um grupo que é chamado de grupo de Boole. Eu acho que é Boole, na verdade, Boole, não sei a pronúncia correta. Pede para mostrar que é um grupo e pergunta se esse grupo ele é abeliano, tá? Aí
o que é que a gente precisa fazer nesse caso, né? Então vamos lá. Primeira coisa, vamos observar aqui, antes de mais nada, né? Para a gente poder se perguntar algo nesse sentido do conjunto com essa operação sem o grupo, essa operação ela tem que ser fechada em relação a esse conjunto. Ou seja, primeiro a gente vai observar o seguinte, que se eu pegar dois elementos quaisquer em P de A, né? Quando eu fizer C mais B, o resultado disso ainda é um elemento que está em P de A. Senão não faz sentido a gente nem se perguntar se com essa operação o conjunto é um grupo, tá bom? Então, ó, vamos lá. Essencialmente, para a gente mostrar que C mais B pertence a P de A gente tem que calcular, tem que olhar para C menos B, B menos C e olhar se essa união ainda é um elemento de P de A, tá? Aí, observem. Então, eu vou olhar primeiro, vou pegar aqui C menos B, né? Porque ela é C menos B união B menos C. Então, C menos B, né? Qualquer que sejam C e B que a gente pegue lá em P de A, diferente de vazio, ambos, né? A gente tem que o C, em particular, ele está contido em A e o B está contido em A. Por quê? Porque eles são subconjuntos, né? Como eles estão em P de A, eles são, por definição, subconjuntos de A. Certo? E no final a gente quer mostrar que a operação C mais B ainda é um subconjunto de A, para ele estar justamente aqui. Então, primeira coisa, vamos observar, então como lá é uma união, se a gente conseguir mostrar que ambas as parcelas C menos B e B menos C estão contidas em A, então a união também está contida, tá? Então, ó, eu tenho que C menos B, ele está, por definição, como eu acabei de falar, né, o que são os elementos desse conjunto? São os elementos que estão em C, mas que não estão em B, tá? Ó, então, esses elementos desse conjunto são elementos de C, então, por sua vez, esse conjunto está contido em C. Só que C, por sua vez, está contido em A, porque eu estou tomando C lá em P de A. Então, C menos B está contido em A, tá? Isso implica que C menos B está contido em A. Agora, B menos C são os elementos formados pelos elementos que estão em B e que não estão em C. Então, em particular, são elementos de B, portanto, isso aqui está contido em B, que, por sua vez, está contido em A. Então, todo elemento daqui desse camarada, né, é um elemento de B, que também é um elemento de A. Então, B menos C está contido em A. Então, tanto C menos B, como B menos C está contido em A, certo? Agora, quando eu olho para a união desses dois, que é justamente C mais B, se eu tenho que esse conjunto aqui está contido em A e esse também, a união, obviamente, vai estar contida em A, né? Porque os elementos que formam esse conjunto são os elementos que estão aqui os que estão aqui, né? Ou os que estão aqui. Só que todos que estão aqui estão em A e todos aqui também. Então, qualquer elemento dessa união pertence a A. Então, está contido. Então, com isso a gente mostra que C mais B pertence a P de A. Então, a operação é fechada. Então, faz sentido a gente se perguntar se o conjunto P de A com essa operação aqui, né, com a operação de diferença simétrica, é um grupo. Bom, pessoal, como eu falei, eu parei nesse exercício, né? Eu não terminei a escrita desse item I. Esse item I eu acho que é o que vai dar um pouquinho mais de trabalho, que é mostrar que essa operação de diferença simétrica ela é associativa. Então a gente vai pegar três conjuntos quaisquer, né, lá em P de A, aí vai pegar B mais C mais D, vai mostrar que isso aqui é a mesma coisa que B mais C mais D. Aí eu só escrevi a definição, né, que B mais C mais D, isso vai ser, por definição, eu estou somando esse camarada com esse, a diferença simétrica desses dois, então vai ser esse primeiro aqui menos D, união D menos esse, tá? Aí agora a gente tem que escrever no lugar aqui de B mais C, também a definição vai dar B menos C, união C menos D, B, menos D, união, e aqui fica D, menos B menos C, união C menos B, tá? Aí no caso aqui, o que tem que ser feito, né, que eu comecei a dar uma olhada, mas eu não terminei de fazer, mas eu vou comentar logo com vocês, tá? Depois eu termino o raciocínio desse item aqui e mostro, tá bom? No próximo vídeo. Alguma coisa que eu possa associar com a união de dois conjuntos, com a diferença, tá? Então tem umas propriedades lá que envolvem diferença, união e interseção de conjuntos que devem ser úteis para isso, certo? Mas essa operação ela vai ser associativa. Eu vou terminar esse raciocínio e no próximo vídeo eu mostro. Mas o segundo item,
né, que é mostrar que existe um elemento neutro, e o terceiro mostrar que para cada elemento tem um inverso, são mais simples, tá? Porque se a gente olhar para cá, ó, para a definição, né, quando eu pegar um elemento aqui, eu quero mostrar que existe um elemento aqui, um conjunto no caso, que quando eu pego qualquer outro e faço essa diferença simétrica, dá o próprio A. Então eu quero mostrar que tem um conjunto aqui E, a gente pode chamar de E maiúsculo se quiser, que quando eu pego qualquer A e faço A mais E, isso dá o próprio A, tá? Bom, mas observem, quando eu pego, aqui eu tenho A mais esse E, isso vai ser A menos E e E menos A. Então, quem seria um candidato a conjunto que eu coloque no lugar desse E, de modo que quando eu faço essa união aqui, dá o próprio A? É o vazio, tá? Se você pegar esse E como sendo vazio, o que é que vai acontecer? Ó? Vai ficar A menos vazio, aí vai ser formado todos os elementos que estão em A, que não estão aqui. Mas aqui não tem elemento nenhum, então, na verdade, A menos vazio é o próprio A. E aqui vai ficar o vazio menos A, que é formado por todos os elementos que estão aqui e que não estão aqui. Como não tem ninguém no conjunto vazio, esse conjunto aqui é vazio. Então aqui vai dar o quê? A, e aqui dá vazio. A união de A com o conjunto vazio dá o próprio A. Então o elemento que faz o conjunto faz o papel de elemento neutro nessa operação é o vazio. E por último, para cada A que eu considero aqui, quem seria o A menos 1, né? Quem seria o conjunto A? Vou chamar aqui A de A menos 1, quando eu pego A mais A menos 1, isso dá elemento neutro, ou seja, dá o vazio, tá? No caso aqui, seria a gente pensar no exemplo mais simples de conjunto, que eu coloco no lugar do B, né, dado esse A, que faz com que essa união dê o conjunto vazio. Bom, então, se tivesse um que, por exemplo, desse tanto aqui quanto aqui desse vazio, seria o caso mais simples de resolver. Isso tem, sabe quem é? Bom, como eu sei que A menos B são os elementos que estão aqui, mas que não estão aqui, então se eu pegar, por exemplo, o B como sendo o próprio A, todos os elementos de A estão aqui também. Então não vai ter ninguém. Vai ser o quê? Vazio. E aqui também vai ser A menos A. A menos A vai dar vazio de novo. Vazio, união, vazio, dá o próprio vazio. Então o inverso, para cada elemento daqui, o inverso dele é o próprio conjunto, tá? Então só resta, então de fato é um grupo, tá? Então só resta terminar aquela conta do item I e verificar aquela questão de se ele é ou não abeliano, tá? Aí no próximo vídeo eu termino, certo? Deixa eu só aproveitar aqui, porque o próximo exercício que é o 14, como é um que eu coloquei lá na lista, dá para comentar rapidinho, certo? Que aí no próximo vídeo eu termino esse exercício e o 23 também. Nesse exercício 14, pessoal, também basicamente você fazer conta, tá? Porque, ele está dizendo o seguinte, você tem G um grupo, A e B dois elementos de G, aí mostre que item A, AB menos 1 é igual a A menos 1, B menos 1, se somente se AB é igual a BA. Bom, a gente sabe que o inverso de AB, né, AB menos 1, na verdade é B menos 1, A menos 1, certo? Então, o que no item A ele está querendo dizer é que se, por exemplo, no caso ele está dizendo que se B menos 1, A menos 1 é igual a A menos 1, B menos 1, isso implica que isso é verdade, e se isso aqui acontecer, a gente vai ter que esse camarada é o B menos 1, A menos 1. Certo? Então é só fazer essa conta. Aqui também é a mesma coisa. AB quadrado é A2B2 se somente se AB é igual a BA. Porque se a gente for fazer essa conta sem a informação de o grupo C, de como está a operação entre esses dois elementos, AB é quem? É A vezes AB ao quadrado é AB. Então na verdade isso vai ficar a priori isso é AB e AB. Você não pode escrever aqui, você só pode escrever que A ao quadrado e B ao quadrado se puder comutar a posição na operação de A com B. Então é justamente o que está dizendo aqui. Então você vai mostrar que, na verdade, AB AB, né, que é o resultado disso aqui a princípio, é igual a isso. Se for igual, implica isso aqui. E se isso acontecer, vale isso, tá? E o item C é que diz o seguinte, se o A não for um elemento neutro e valer isso, então o B não pode ser igual ao A, certo? Então, sei lá, você pode supor que você tem essa igualdade com o B sendo igual ao A, e aí o que você chegaria é que isso só é verdade se o A for igual ao elemento neutro. Então, nesse caso, está provado porque você está provando por contrapositividade, né? Você está dizendo que se isso acontece,
e isso aqui é verdade, então o B é diferente de A. Então, se você supor que o B é igual a A, e isso aqui é verdade, então você vai chegar que o A tem que ser igual ao elemento neutro, tá bom? Talvez dê para fazer direto, eu estou dando só uma ideia, porque como eu disse, como é um exercício do trabalho, eu estou só dando uma ideia de como funciona o raciocínio, beleza? Então no próximo vídeo aí eu encerro com o restante do exercício anterior que ficou faltando fazer e com o exercício 23 da lista 4, beleza? Então até a próxima.